Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a segunda parte da segunda aula de Octave da disciplina Linguagens de Programação para Inteligência Artificial. Meu nome é Sabrina Silveira, sou professora do Departamento de Informática da UFV e estou ministrando esta disciplina. Nesta aula, veremos comandos básicos da linguagem Octave. Mais especificamente, estruturas de repetição. Veremos estruturas de repetição while e for nesta aula. As estruturas de repetição, também chamadas de loop, são muito úteis para que um bloco de instruções seja repetido diversas vezes, sem que seja necessário escrever tais instruções repetidamente. O loop while, ou melhor, as instruções dentro do loop while, são executadas quando uma determinada condição é verdadeira. Tendo anteriormente pedido para inserir um valor na variável num, ao alcançar o while, o programa avalia esta variável. É importante pontuar que o bloco de código dentro do loop while são as linhas indentadas imediatamente depois do while. Quando o programa termina de executar o bloco de código dentro do while, ele retorna ao comando while e testa se a condição ainda é verdadeira. Caso sim, repete o bloco de comandos dentro do while mais uma vez. Caso a condição seja falsa, o programa pula para a linha imediatamente posterior ao bloco de código dentro do loop while. Observe a saída referente ao programa, que são os números 8, 4, 2 e 1. Atenção! É importante ter cuidado com os loops infinitos. Toda estrutura de repetição deve parar de executar em algum momento. Caso isso não aconteça, você deve estar em uma situação em que a condição de parada nunca é satisfeita. Esses são os chamados loops infinitos. A estrutura de repetição for é frequentemente utilizada para iterar ou percorrer uma sequência de elementos. Pode ser um vetor, uma lista, um string, dentre outros. No próximo capítulo, serão abordados arranjos. Por ora, apresentaremos esse comando de maneira breve, por meio de um programa onde o for é usado para percorrer um intervalo de 1 a 10, com passo ou incremento 2. Para ir no intervalo de 1 a 10, variando de 2 em 2, mostra na tela o valor de i. Observe a saída deste programa. Ele imprime os valores assumidos pela variável i, que são 1, 3, 5, 7 e 9. Nesta seção, apresentaremos a leitura e escrita de arquivos texto em Octave. Não pretendemos esgotar o tema, mas sim fornecer aos alunos uma noção básica de como abrir, fechar e ler arquivos. O primeiro passo é abrir um arquivo
e retornar o ID do mesmo com a função fopen. Observe o código apresentado. Nele, usamos a função open com dois parâmetros, que são o nome do arquivo e o modo de escrita. Todo arquivo aberto deve ser fechado. Aqui, usamos a função fclose para fazer isso. Apresentamos aqui os 4 modos de leitura da função open. Somente leitura, indicado pelo parâmetro R. Somente escrita, indicado pelo parâmetro W. Somente acrescentar, indicado pelo parâmetro A. Leitura de arquivos binários, indicado pelo parâmetro RB. Este é o primeiro exemplo de leitura de arquivo. Aqui, o arquivo texto é lido de uma só vez com a função fread e impresso na tela. Este é o segundo exemplo de leitura de arquivo. Aqui, o arquivo texto é lido utilizando um comando fgets para ler linha por linha. Recomendamos fortemente que o aluno implemente e execute os programas vistos nesta aula, para compreender e exercitar os conceitos na prática. Os exercícios referentes ao capítulo 2 devem ser implementados para a compreensão e fixação dos conteúdos. Lembre-se, programação precisa de prática. Finalizamos aqui a segunda parte da aula 2. Nela, vimos comandos básicos da linguagem Octave. Uma vez mais, reforçamos que esse conteúdo deve ser lido na apostila e que os exercícios correspondentes devem ser feitos. Até nossa próxima aula e bons estudos!